Apesar das crescentes dificuldades financeiras para fazer frente ao amplo trabalho que a associação realizava, no final de 1911, a infatigável Anália dá importante passo para a criação de nova atividade. Adquire os 75 alqueires da Fazenda Paraíso, negócio generosamente facilitado pelo proprietário, o que permite a fundação da Colônia Regeneradora Dom Romualdo, num primeiro momento dedicada ao abrigo e apoio moral às jovens decaídas, além de mães solteiras e abandonadas. Novas modalidades de ensino profissionalizante puderam ser iniciadas, como a carpintaria, o cultivo de cereais e hortifrutigranjeiros, entre outras atividades, cujos produtos eram comercializados visando auxiliar nas despesas de manutenção da obra. Em 1912, mais precisamente em 19 de maio, começa a funcionar o Lar Anália Franco de Jundiaí. No ano de 1913, os reflexos das crises político-sociais da Europa contribuíram para aumentar a escassez e recursos necessários para a manutenção da instituição. Apesar disso, a 7 de novembro é fundado o Asilo Creche de São Vicente. A decretação da Primeira Guerra Mundial em 1914 resultou em cortes das subvenções públicas e na diminuição das doações à associação. Anália, incansável, imagina e desencadeia a série de excursões pelo interior do estado com o grupo dramático musical e a banda feminina. Provavelmente a partir dessas viagens, decide criar ainda em 1914 a Liga Educativa Maria de Nazaré, com a finalidade de auxiliar as escolas maternais, creches, asilos e colônias mantidas pela associação no interior paulista. O mês de abril desse ano registra também a instalação do Asilo Creche de Dobrada. 1915 transcorre com a associação atravessando dificuldades muito grandes pela falta de recursos. 1916 inicia com a fundação a 1º de janeiro do Asilo Creche de Rincão. Em abril, a associação contrai empréstimo para pagamento da dívida adquirida com a compra da Fazenda Paraíso, o que permite a quitação total e a lavratura da escritura definitiva do imóvel. Em novembro, funda-se o Asilo Creche de São José do Rio Pardo. 1917 foi marcado por um arrefecimento da prosperidade da capital paulista, com o abrupto aumento do custo de vida, a quase completa ausência de produtos básicos e o achatamento dos salários, ocasionando uma greve geral marcada por extrema violência. 1918 agravou ainda mais a situação do povo paulista, castigado por um inverno excepcionalmente frio, grandes prejuízos para a lavoura, atingida por temperaturas de até 3 graus negativos e devastadoras pragas. A capital foi visitada por chuvas torrenciais que levaram o nível dos rios Tietê e Tamanduateí, causando sérias inundações. A nefanda guerra que se travava no continente europeu, além de aprofundar a crise econômica, espalhava pelo mundo os malefícios da chamada gripe espanhola, que começou a ceifar vidas em quantidade. A associação não era poupada e, com o drástico corte dos auxílios oficiais e particulares, somente a fé conseguiria manter vivas as 142 asiladas, famintas e contaminadas pela terrível influenza, denominação popular da moléstia. A grande protetora e mãe das meninas, sem outras alternativas, recorre à terapia espírita do passe e da água fluida, ao que ela atribuiu o fato de se terem salvado quase todas as suas assistidas. Nasce 1919 e os esforços para vencer o terrível mal lhe alquebraram o corpo, abrindo o caminho para o domínio do vírus da famosa gripe.
Acamada, Anália reúne forças para, através de relatório, prestar contas de seu trabalho conforme consta da ata da reunião de 6 de janeiro. Essa talvez tenha sido sua última realização, pois, a 20 desse mês, despede-se da vida física, deixando para trás uma incomparável folha de serviços prestados à sociedade paulista, na qual se incluem milhares de homens e mulheres que em sua infância e juventude foram salvos e encaminhados na vida, uma dezena de obras didáticas, mais de 20 opúsculos em forma de manuais, regulamentos, compilações publicadas, 9 peças teatrais escritas, 28 escolas maternais na capital, 22 creches asilos no interior, 27 escolas maternais também no interior, entre muitas obras cuja amplitude seria impossível de mencionar, sobretudo pelo fato de, mesmo após sua morte, seu modelo continuar a inspirar o surgimento de outras instituições. A existência de Anália é uma sucessão enorme de episódios que lhe revelam a grandeza de alma, força moral, enfim, a sua elevação espiritual. Muito disso certamente pode ser creditado à influência que o Espiritismo teve sobre sua personalidade, fosse participando das atividades do Centro Espírita de São Paulo, ou colaborando na divulgação através de textos que originaram livros, ou ainda organizando opúsculos como o intitulado Habilitação à Assistência das Sessões de Espiritismo, publicado em 1912 e reeditado em 1924 e 1932. Contudo, através do médium Francisco Cândido Xavier, o espírito Hilário Silva revela no livro A Vida Escreve, editado pela Federação Espírita Brasileira, a existência nos arquivos do plano espiritual de uma curiosa passagem envolvendo nossa personagem. Conta ele. A doente que se queixava em desespero perguntou à senhora que lhe velava o leito: permite que eu leia para seu reconforto algum pequeno trecho de Allan Kardec? Deus me livre! Gritou a enferma, cuspindo-lhe aos pés. Ainda assim, as mãos abnegadas da companheira continuaram ajeitando-lhe os lençóis. Quero água, exigiu a doente. A amiga trouxe-lhe água pura e fresca. De copo às mãos, a enferma, num ímpeto, atirou-lhe todo o líquido à face, vociferando: água imunda! Como se atreve a tanto? Quero outra. Paciente e humilde, a senhora enxugou o rosto molhado e em seguida trouxe mais água. Quero chá. E o chá surgiu logo. Chá mal feito, chá frio. O conteúdo da taça foi projetado ao peito da outra, ensopando-lhe a blusa. Traga chá quente. A ordem foi obedecida. Você agora aceita o remédio? Indagou a assistente. Que venha depressa. Ao tomar, contudo, a poção, a dama inconformada agarra a colher e vibra um golpe no braço da amiga. Surge pequeno ferimento mostrando sangue. E a enferma cai em crise de lágrimas. Chora, chora e depois diz: Anália, se a religião espírita que você abraça é o que lhe ensina a me suportar com tanta calma, leia o que quiser. A interpelada sentou-se.
tomou o Evangelho segundo o Espiritismo e leu a formosa página intitulada A Paciência, no capítulo 9, que começa afirmando: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Acalmou-se a doente, que acabou aceitando o socorro do passe e o benefício da água fluida. Conversaram ambas. A enferma, serenada, ouviu da companheira os planos que arquitetava para o futuro em benefício dos meninos abandonados à rua. No dia seguinte, ao despedir-se, a obsediada em reequilíbrio beijava-lhe as mãos e dava-lhe os primeiros 2 contos de réis para começar a grande obra. Essa enfermeira admirável de carinho e devotamento era Anália Franco, a heroína da seara espírita paulista, que se fez sublime benfeitora das criancinhas desamparadas.